Bem-vindos ao canal, mais uma história. Espero que gostem da história de hoje. O divórcio que saiu pela culatra. Minha ex-esposa pediu divórcio logo depois que herdei a fortuna do meu avô. Ela achou que tinha ganhado na loteria, mas meu avô foi mais esperto que ela. No meio da dor veio o golpe. No meio do golpe veio a surpresa. Quando o advogado dela exigiu metade da herança, o meu apenas sorriu e entregou os documentos que mudaram tudo. Meu nome é Gabriel. Quando minha ex-esposa tentou se divorciar de mim logo depois que herdei a fortuna do meu falecido avô, ela achou que estava sendo esperta. Eu jamais imaginaria que a mulher com quem construía a minha vida se voltaria contra mim justamente no momento em que eu estava mais vulnerável. Ela achava que sairia com metade da herança, mas estava errada. Estava prestes a descobrir isso. Conheci a Michelle há 9 anos. Estávamos na casa dos 20, cheios de sonhos e tentando entender a vida adulta um passo de cada vez. Nossa conexão foi natural, as conversas fluíam, a química estava ali e nós duas queríamos as mesmas coisas naquela época. Os primeiros anos juntas foram cheios daqueles pequenos e belos momentos. Eu realmente acreditei que tinha encontrado alguém que estaria ao meu lado, acontecesse o que acontecesse, mas nem todo mundo compartilhava do meu entusiasmo. A primeira vez que apresentei Michelle ao meu avô, percebi que ele não gostou muito dela. Meu avô não foi rude ou desrespeitoso. Na verdade, foi tão educado como sempre. Mas depois que Michelle foi embora naquele dia, meu avô me chamou para conversar e me disse algo que nunca esqueci. Eu sei que você está apaixonado, Gabriel, mas o tempo vai dizer como isso vai acabar. Ele me olhou com aquele olhar de avô que já viu o suficiente da vida para perceber coisas que a neta não consegue enxergar. Ele não acusou Michelle de nada, mas deixou algo muito claro. Eu não a odeio, mas você é meu único neto e eu preciso que você siga com os olhos bem abertos. Essa conversa ficou comigo, mas na época vi aquilo apenas como uma preocupação de avô. Achei que ele estava sendo super protetor. Levei o conselho pela metade e não me apressei para casar. Michelle e eu namoramos por alguns anos antes de oficializar. E quando finalmente nos casamos, achei que estávamos prontos. Mas olhando para trás agora, percebo que meu avô tinha percebido algo que na minha paixão, eu não consegui ver. Mesmo depois do casamento, a relação entre Michelle e meu avô continuava igual, cordial, mas fria. Nunca houve briga ou discussão, só uma certa distância. Meu avô sempre foi educado, mais reservado, daquele tipo de pessoa que está observando tudo, mas só fala quando realmente precisa. Ele nunca tentou se intrometer no nosso casamento. Respeitava minhas decisões, mesmo que não concordasse com todas, mas também nunca tentou se aproximar da Michelle. Não havia aquelas conversas longas tomando chá ou momentos de afeto entre os dois. Na época, pensei que isso era normal. Nem todo mundo vira melhor amigo dos sogros. Achei que enquanto não houvesse hostilidade, estava tudo certo. Os primeiros anos de casamento foram, no geral, estáveis. Tínhamos os altos e baixos de qualquer casal. Aprender a morar junto, se adaptar aos hábitos um do outro, descobrir como construir uma vida lado a lado. Brigávamos, claro, mas nada grave. Eu já trabalhava há anos em um emprego estável no mundo corporativo. Era seguro, mas não era satisfatório. Sentia uma vontade crescente de criar algo meu, de parar de trocar meu tempo pelos sonhos de outra pessoa. Então, 2 anos depois de casado, tomei uma decisão arriscada. Larguei meu emprego para abrir minha própria agência. Não foi uma atitude impulsiva. Eu tinha me preparado, economizado. Montei uma equipe pequena. Por um tempo, tudo correu bem, mas então um dos meus funcionários cometeu um erro grave em um projeto importante. Foi um desastre completo. Perdemos não um, mas os nossos 2 maiores clientes. Eles cancelaram o contrato na hora e com isso a principal fonte de renda da agência desapareceu. Esses 2 clientes representavam mais da metade da nossa receita. Quando foram embora, foi como se tivessem puxado o chão debaixo dos meus pés. Tentei manter a calma e reconstruir. Entrei em contato com potenciais novos clientes. Atualizei nossas propostas comerciais. Corri atrás de toda e qualquer oportunidade, mas nenhuma delas chegava perto de cobrir o rombo. A agência entrou em um modo que só posso descrever como sobrevivência. Tecnicamente ainda funcionávamos, mas sem dinheiro suficiente para manter tudo de pé. Toda semana eu via o saldo da conta bancária cair mais e toda noite eu ia dormir sabendo que os números já não fechavam. Depois de 2 meses tentando segurar as pontas, o estresse começou a invadir nossa vida em casa. As contas não esperavam, as compras não se faziam sozinhas. Eu fazia o possível para manter tudo funcionando, mas não era suficiente. E a Michelle não estava lidando bem com isso. A paciência que eu achava que ela tinha sumiu. Ela começou a ficar fria, amarga, impaciente. Eu tinha esperança de que ela segurasse a barra só por um tempo, enquanto eu tentava dar a volta por cima. Não estava pedindo que ela carregasse o fardo para sempre, só por um tempo, mas em vez de me apoiar, ela transformava cada dia em uma briga. Mesmo quando ajudava com o dinheiro, fazia questão de gritar para que eu ouvisse. Reclamava por horas sobre como eu tinha largado um emprego estável para apostar tudo no negócio que estava desmoronando diante dos nossos olhos.
E para ser justa, eu entendia de onde vinha a parte da frustração. Mas o que mais doía era a forma como ela começou a me acusar, como se tudo aquilo fosse um problema só meu, como se eu tivesse arrastado ela para esse caos só para vê-la sofrer junto. Não foi só o dinheiro que criou as rachaduras. A verdade é que as coisas entre nós já vinham mudando. Já estávamos passando por uma fase difícil antes mesmo de toda essa pressão financeira começar. Mas quando os problemas com o dinheiro chegaram, aquelas pequenas rachaduras viraram buracos tão grandes que mal conseguíamos nos enxergar através deles. Paramos de nos comunicar. O calor entre nós desapareceu. Já não éramos parceiras, éramos apenas colegas de quarto. Em algum momento, percebi que estava ficando sem opções. Eu vinha tentando manter o negócio vivo sozinho, sobrevivendo semana após semana, torcendo por algum tipo de milagre. Não queria pedir ajuda a ninguém, especialmente ao meu avô. Ele já tinha feito tanto por mim durante a vida toda, mas orgulho não paga boletos. E ver tudo que construí ruir aos poucos muda a sua perspectiva rapidinho. Então, numa noite, peguei o carro e fui até a casa do meu avô. Contei tudo para ele, como a agência estava afundando, como perdi meus principais clientes, como tentei resolver tudo em silêncio, mas simplesmente não consegui sozinho. Achei que ele fosse se decepcionar ou me dar um daqueles discursos tipo, você devia saber melhor. Mas não, ele apenas ouviu, balançou a cabeça devagar e depois de alguns segundos de silêncio se levantou, foi até uma gaveta, puxou uma pasta e disse, toma, isso aqui deve ser suficiente para te ajudar a recomeçar. Ele me deu bastante para reestruturar a empresa, contratar consultores temporários, reformular nossas propostas, colocar os sistemas para rodar de novo. Não foi uma solução mágica, mas me deu espaço para respirar. E nos meses seguintes, as coisas começaram a melhorar, mesmo que devagar. Consegui alguns novos clientes. Não eram tão grandes quanto os que perdi, mas ajudaram a estabilizar o fluxo de caixa. Parei de acordar suando frio, achando que o escritório ia fechar na semana seguinte. Finalmente senti que podia respirar de novo, mas enquanto o negócio se recuperava aos poucos, o casamento não. E isso foi o mais difícil. Você pensaria que o alívio financeiro traria um pouco de paz entre nós, mas não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, só escancarou quanto tínhamos nos afastado. Michelle e eu mal conversávamos. E quando conversávamos era tudo superficial, não era falta de tempo, era falta de vontade. A gente não fazia mais esforço. Comíamos na mesma mesa, mas quase sem trocar olhares. Dormíamos na mesma cama, mas nos sentíamos como estranhos. Às vezes eu tentava puxar algo, mas sempre terminava em respostas curtas ou silêncio. Ambos sabiam que algo estava se quebrando, mas nenhum de nós tinha coragem de dizer isso em voz alta. Então, simplesmente vivíamos assim por meses, até que numa noite qualquer recebi uma ligação do meu avô. A voz dele estava calma, mas havia uma seriedade ali que eu nunca tinha ouvido antes. Ele me pediu para ir vê-lo no dia seguinte e eu soube na hora que tinha algo errado. No dia seguinte, fui até a casa dele, achando que talvez ele precisasse de ajuda com alguma coisa doméstica. Mas assim que me sentei, o olhar no rosto dele deixou claro que aquilo não era sobre torneiras vazando ou compras de supermercado. Meu avô me contou que estava com câncer e não era algo recém-diagnosticado. Ele já estava convivendo com a doença havia quase 1 ano. E estava em estágio avançado. Os tratamentos que ele vinha fazendo não estavam funcionando como ele esperava. Os médicos disseram que era hora de parar de pensar em termos de anos e começar a pensar em termos de meses. Aquele momento me destruiu. Fiquei ali paralisado, tentando processar, mas tudo parecia um borrão. Meu avô era meu alicerce. Desde que minha avó faleceu, 12 anos atrás, ele foi a única constante na minha vida. Ouvir que eu ia perdê-lo. Foi como ouvir que o chão sob meus pés estava prestes a se abrir. Lembro de olhar para as mãos dele e pensar em quantas vezes aquelas mãos seguraram as minhas nos momentos mais difíceis. E agora era eu quem precisava me preparar para soltá-las. As semanas que se seguiram foram das mais difíceis da minha vida. Eu tentava manter a agência funcionando, tentava manter a cabeça erguida no trabalho, mas meu coração não estava mais ali. Ou eu estava no hospital, ao lado dele, ou então minha mente estava presa naquele quarto, mesmo quando meu corpo não estava. Ver alguém que você ama ir embora aos poucos é algo que não dá para descrever com palavras. Eu ficava ali segurando a mão dele, às vezes em silêncio, às vezes conversando sobre qualquer coisa, porque eu não sabia como falar sobre o adeus. Contei para Michelle o que estava acontecendo e no começo ela reagiu com simpatia. Disse todas as palavras certas, mas com o passar do tempo comecei a notar como ela estava ausente. Foi ao hospital algumas vezes, mas só isso. Quando eu perguntava, ela dizia que o trabalho estava puxado ou que hospitais a deixavam deprimida. Não insisti. A verdade é que eu já tinha aceitado que ela e meu avô nunca tiveram uma relação próxima. Sempre foram cordiais, educados até, mas nunca existiu um afeto real. Então, parei de esperar mais do que isso. Eu não queria brigar enquanto já estava me afogando emocionalmente. 2 meses. Foi esse o tempo que meu avô ficou internado antes que o corpo dele não aguentasse mais.
2 meses assistindo o homem mais forte que eu conhecia perder, dia após dia, a própria força. E quando ele finalmente se foi, mesmo já esperando por isso, eu não estava preparado. Meu avô sempre me disse que quando chegasse a hora dele não queria alarde. Nada de gente viajando, discursos ou homenagens. Queria ser enterrado de forma simples, sem demora. E eu fiz exatamente como ele pediu. No dia seguinte cuidei de tudo. Funerária, documentação, cerimônia, tudo nos conformes. Lembro de estar parado ao lado do túmulo dele, ouvindo o pastor falar e pensando, como é que se continua vivendo quando a pessoa que te ensinou a sobreviver já não está mais aqui para te guiar? Aquele foi o início de uma fase muito escura da minha vida, uma fase que eu achei que enfrentaria com minha ex-esposa ao meu lado, mas eu logo descobriria que ela tinha outros planos. Uma semana depois do enterro do meu avô, recebi uma ligação que me pegou desprevenido. Era o advogado dele. Ele perguntou se eu poderia ir ao escritório quando tivesse um tempo. Marquei para a tarde seguinte. Entrar naquele escritório foi pesado. Eu ainda nem tinha assimilado o fato de que não podia mais simplesmente ligar e ouvir a voz do meu avô. Achei que a reunião fosse sobre papelada, talvez para assinar algo referente às despesas do funeral ou encerrar contas. Mas o advogado puxou uma pasta grossa e me disse que antes da saúde dele piorar, meu avô havia reestruturado todas as finanças. Ele não deixou apenas uma quantia de dinheiro, ele colocou tudo em um fundo fiduciário. Fiquei em silêncio enquanto ele explicava o que aquilo significava, porque sinceramente eu não fazia ideia. Então ele resumiu em uma linguagem simples: um fundo fiduciário é como uma caixa trancada que guarda os bens de alguém. Só algumas pessoas podem acessá-la e apenas sob condições específicas. Eu era a única pessoa listada no fundo. Nenhum outro beneficiário. Tudo o que ele possuía estava ali para mim, mas não era dinheiro que eu poderia simplesmente pegar no dia seguinte. Ele montou o fundo com cláusulas que deixavam claro quanto ele tinha pensado em me proteger, mesmo depois de partir. A cláusula mais importante dizia que eu só poderia ter acesso ao valor total depois de um período de estabilidade de 3 anos. Ou seja, durante 3 anos, minha vida precisava permanecer estável, sem grandes desastres pessoais, especialmente sem divórcio. Mais ainda, se eu me divorciasse durante esses 3 anos ou até mesmo estivesse em processo de divórcio, minha ex-esposa estaria automaticamente excluída de qualquer acesso ao fundo. Nada, nem um centavo, nem por meio da justiça, nem por acordo, nem por influência indireta. O dinheiro estaria completamente blindado contra as leis de divisão de bens. Lembro de ficar ali sentado com a pasta nas mãos, só olhando. Minha primeira reação foi confusão, porque meu avô teria tomado tantas precauções. Ele não confiava na Michelle, não confiava em mim, estava sendo cuidadoso demais? Ou será que ele viu algo na Michelle que eu me recusei a enxergar? Mas a verdade é que meu avô sempre foi reservado e prudente. Nunca me contou quanto tinha de patrimônio, nunca ostentou, nunca se gabou, apenas viveu com discrição e, pelo jeito, planejou tudo da mesma forma. Não questionei as escolhas dele. No fundo, eu sabia. Ele só queria garantir que eu estaria protegido caso acontecesse o que acontecesse. Saí daquele escritório meio atordoado. Em casa, contei para Michelle que tinha me encontrado com um advogado e que meu avô havia deixado uma herança, mas não mencionei o fundo, nem o prazo de espera, nem as cláusulas. Achei que não era o momento e sinceramente não achei que fosse fazer diferença. Quando contei da herança, ela mal levantou os olhos do celular. Só disse, seu avô era tão organizado. Talvez ela não soubesse o que dizer. Talvez estivesse tentando não parecer interesseira. Mas hoje eu sei que foi algo calculado. Ela já estava pensando adiante, só que eu ainda não sabia disso. 2 semanas depois que contei para minha ex-esposa, Michelle, que meu avô havia me deixado uma herança, eu fui notificado em um dia comum de trabalho. Estava no escritório revisando relatórios. Quando uma mulher entrou e perguntou por mim, era uma oficial de justiça, me entregou um envelope lacrado e disse, você foi notificado. Quando abri, senti o chão sumir sob meus pés. Era um pedido formal de dissolução de casamento. Em outras palavras, Michelle estava pedindo divórcio. O motivo declarado: diferenças irreconciliáveis. Fiquei sentado por um tempo em choque. Sim, as coisas entre nós não estavam perfeitas. A comunicação tinha caído, o relacionamento não era mais o mesmo, mas não tínhamos brigado recentemente. Não houve aviso, nenhuma conversa do tipo, precisamos conversar, só aquela carta. Naquela noite, quando cheguei em casa, fui direto até ela e perguntei, por quê? Por que você está pedindo divórcio sem nem tentar conversar comigo antes? Ela nem se abalou, nem me olhou direito, só respondeu. A gente se afastou. Vamos ser adultos sobre isso. E então se virou e saiu da sala, como se já tivesse feito as pazes com tudo o que planejou. Eu não sabia nem como reagir. Fiquei ali parado, com a sensação de que estava falando com uma estranha. E a partir daí o processo de divórcio se arrastou por meses. Foi um processo lento, exaustivo e parecia como estar presa em uma tempestade sem fim. Durante a mediação, Michelle chegou atacando.
A advogada dela exigiu com confiança 50%, metade de todos os bens matrimoniais, presentes e futuros. As palavras-chave ali eram bens futuros. Ela presumiu que isso incluía a herança do meu avô. Eu não havia contado a ela os detalhes sobre como aquilo funcionava, porque, sinceramente, achei que não precisava. Eu nem tinha tocado no dinheiro ainda. Tudo ainda estava bloqueado em um fundo fiduciário, exatamente como meu avô havia planejado antes de falecer, o que Michelle não sabia e a advogada dela aparentemente nem se deu ao trabalho de verificar, era que meu avô havia imposto condições extremamente rígidas àquela herança. E se eu estivesse em processo de divórcio durante o período estipulado, minha ex-esposa seria completamente excluída, sem chance, sem discussão, sem brechas. Em uma das sessões de mediação, a estrutura legal do fundo finalmente veio à tona. Meu advogado levou toda a documentação e explicou tudo. Detalhou como a herança não fazia parte do patrimônio conjugal, como nunca havia sido depositada em contas conjuntas e como estava legalmente protegida pelas cláusulas do contrato. Eu nunca vou esquecer o olhar no rosto da Michelle naquele momento. Ela parecia alguém que teve o chão puxado debaixo dos pés. A advogada dela folheou os papéis, virou páginas para frente e para trás, e por fim, se recostou na cadeira e murmurou: "A gente precisa reconsiderar nossa posição." Dava para ver que ela também estava em choque. Achavam que tinham uma causa sólida, mas não tinham base nenhuma. Michelle tinha feito a jogada cedo demais e baseada em suposições completamente erradas. O plano dela, se é que dava para chamar assim, explodiu na cara dela. No fim, o divórcio foi concluído. Mas, sem acesso à herança, Michelle só ficou com o que havia de fato nos nossos bens compartilhados. E a essa altura não era muita coisa. O valor que ela recebeu no acordo ficou muito abaixo do que ela esperava levar. Na verdade, a maior parte foi consumida com as despesas do próprio processo judicial. Mesmo assim, ela não ficou satisfeita. Depois do acordo, ela surtou, me chamou de egoísta, disse que eu era cruel, que eu e meu avô tínhamos armado tudo para acabar com ela. E eu vou ser sincero com você. Não fiquei quieto. Respondi na lata. Disse, quando me sentei com o advogado e ouvi todas aquelas cláusulas no fundo, pensei que meu avô tinha exagerado. Eu realmente pensei, mas depois de ver o que você fez aqui, agora eu entendo. Ele sabia exatamente do que você era capaz. Ele enxergou o que eu me recusei a ver e me protegeu disso. Essa foi nossa última conversa de verdade. O divórcio foi finalizado cerca de 1 ano depois de tudo começar. Ela seguiu o caminho dela. Eu segui o meu, mas não terminou aí. Alguns meses depois da conclusão do divórcio, Michelle entrou em contato comigo novamente. Foi por mensagem, tarde da noite. Uma confissão direta. Ela disse que estava afundada em dívidas e agora tudo estava desabando de uma vez só. Disse que não sabia para quem mais recorrer, que se sentia presa e por um momento, só por um momento, sentia aquele velho instinto me puxar, aquela parte de mim que antes moveria montanhas para ajudá-la, mas eu não cedi. Respirei fundo e respondi: sinto muito que você esteja passando por isso, Michelle, mas eu não posso te salvar. Desejo de verdade que você fique bem. E deixei por isso mesmo, porque aqui vai a verdade. Quando alguém te mostra quem realmente é, especialmente quando você está no seu pior momento, você acredita. E quando essa pessoa tenta lucrar em cima do seu luto, você não entrega a ela mais uma chance de fazer isso de novo. Aquela foi a última vez que nos falamos. Olhando para trás, me sinto grato pelos sinais de alerta, pela dor que me abriu os olhos, até pelo silêncio que veio depois. Não vou mentir e dizer que não doeu. Doeu. Eu perdi meu avô e meu casamento na mesma fase da vida. Esse tipo de dor muda uma pessoa, mas também te acorda. Se você gostou desta narrativa, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Até a próxima história!